Olá, Papo de Mãe que Ora no ar. Estamos aqui com um assunto muito legal. Vamos conversar sobre simbologia, sobre números, sábado e domingo, assuntos que são cotidianos, mas que também estão na Bíblia. Até daqui a pouco. Muitas mães reclamam com a gente que tem dificuldade de ler a Bíblia. Normalmente porque a Bíblia tem a sua simbologia própria. Mas quando a gente aprende a conhecer essa simbologia, fica fácil de desvendar esse mistério aqui. Então, por exemplo, uma simbologia que tem é números, né? Tem muitos números na Bíblia que têm um significado. Pois é, isso é essencial, né? Porque senão a gente pega a Bíblia sem ter essa noção, a gente acha que aquilo é maluco, né? É estranho. E quando a gente vê com esses outros olhos, tudo muda. E a simbologia, ela continua sendo uma verdade, ela não deixa de ser uma verdade. Às vezes ela só tem uma roupagem especial, às vezes é uma verdade até mais profunda. E quando a gente pega, por exemplo, lá em Gênesis, a gente começa a ver que os patriarcas, em Gênesis, nos primeiros capítulos, têm idade de 700 anos, né? Ninguém humanamente vive 700 anos, e em Gênesis também não. Mas era uma forma simbólica. E à medida que a Bíblia vai avançando, nós vamos vendo que as idades avançadas vão diminuindo. E qual que é a simbologia disso? O pecado vai se instalando e as idades das pessoas bíblicas ali do Velho Testamento, do Antigo Testamento, também vão se adequando mais para próximo da realidade. E na Bíblia tem vários números que são assim chave, que nós vamos ver repetindo várias vezes. Camila, só lembrar uma coisa aí que é importante que você estava falando, desculpa até te cortar, mas nesse número, porque esse número dos patriarcas, ele é grande também, porque quer dizer que eles viveram profundamente a graça de Deus. Então, assim, foram anos tão benditos na graça que isso se prolonga. Então, é importante entender essa numerologia aí também, porque vocês vão ver que tem símbolos diferentes. E já que você voltou, tia, porque assim, não é só na Bíblia. Hoje mesmo, quando a gente se aborrece com alguém que fala com o filho, eu já te falei 1000 vezes. Né, a gente vai para o superlativo. Eu não falei 1000 vezes, quer dizer o quê? Eu falei muitas vezes. E isso na Bíblia já tinha, desde o Antigo Testamento, com os patriarcas. O número 3, ele é um número que nos indica confirmação. Nós vemos lá, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, depois da ressurreição, disse que amava Jesus 3 vezes. Cristo ressuscitou no 3º dia. O que isso quer dizer? É uma verdade, é uma confirmação. O número 4 também é um número bíblico, né? Onde a gente vê que significa espalhar. O rio que saía do Jardim do Éden, ele tinha 4 braços. Ele tinha 4 braços porque Deus queria levar a boa nova, o que era bom por toda a terra. Norte, sul, Norte, sul, leste, oeste. Tem os 4 pontos cardeais também. Então tem essa simbologia. Daí a gente vai para o 7, né? O número 7, assim, são muitas vezes também, é o número da plenitude. Quando a gente fala, olha, a pessoa te fez algo errado, perdoe. Né? Jesus fala, perdoe 70 vezes 7. Jesus não quis dizer para a gente perdoar 490 vezes, não. Quis dizer para nós perdoarmos sempre, é o número da plenitude. Maria Madalena foram expulsos 7 demônios dela. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela ficou limpa, ela ficou plena, né? Ela foi liberada de todo o mal. Aí vem o número 12, né? 12 quer dizer o povo, o grande povo. Começou no Antigo Testamento com as 12 tribos. No Novo Testamento, Jesus escolheu 12 apóstolos. E é interessante que no Apocalipse, né? É dito que ia escolher 1440... 144 mil. Sim, desculpa, 144 mil, muita multiplicação. Para ser os escolhidos de Deus. São os escolhidos. Né? Os escolhidos. Aí quando eu li isso, eu falei, fiquei fora. Né? A gente pode ler e falar, não tem mais chance. E temos. E a matemática desse cálculo é inteligente, que são as 12 tribos de Israel, vezes os 12 apóstolos, vezes 1000, que significa multidão, ou seja, todos somos escolhidos. Tá dentro. Tô dentro, aí eu fiquei tranquila.
tem o número 40. O número 40 também que se repete muito. E ele quer dizer o quê? É o tempo necessário para que um comportamento tenha efeito, para que ele se perpetue. Jesus ficou em jejum 40 dias no deserto, Moisés 40 dias no monte, não foi isso? O Cristo ressuscitado ficou 40 dias antes da ascensão. O povo hebreu ficou 40 anos no deserto. No deserto. Então, significa um tempo necessário para perpetuar um comportamento. Quando a gente começa a olhar com esses olhos, a leitura bíblica muda. É muito interessante. E até porque 40 corresponde a uma geração, não é isso? Porque naquele tempo as gerações viviam em torno de 40, 50 anos. Então, assim, é a mudança de uma geração. Então, os números são muito importantes. Os judeus também acreditam que os números ímpares são melhores do que o número par, porque o par é divisível e o ímpar não é divisível. Então, é indivisível. Então, a gente vai ver muitos desses números. Mas também a gente tem outras simbologias, né, que nós podemos ver no Novo Testamento, as parábolas. Jesus falava muito com parábolas, né, tia? E eu acho que é um grande ensinamento dele, porque a parábola te faz vivenciar o que ele está te falando. Então, quando ele conta uma parábola do semeador, se a gente se coloca naquela parábola, é mais fácil, é meio que um exemplo. Ele joga um exemplo, você consegue se enxergar dentro daquela parábola e você começa a tentar ficar melhor e a passar para as pessoas também de um jeito mais fácil, um jeito mais... É uma história mais bem contada, então não é uma coisa tão difícil. Toca o coração. Né, Aline? Não é tão difícil quanto ler uma Bíblia, assim, um versículo bíblico. Porque muita gente também as pessoas não tinham muito estudo naquela época, né, tia? E pensa o seguinte, se eu chego perto de você e, né, tá aqui a multidão, eu falo que essa multidão é uma porcaria, essa multidão é não sei o quê, isso agride. Agora eu falo, quero contar uma história para vocês. Põe um pouco a pensar. Existe uma terra onde as pessoas, né, quer dizer, quando a ficha cai no final da história, que é o moral da história, você fala assim, sou eu. Essa é a parábola. Eu acho que é mais ou menos isso. E ele era muito inteligente, né? Sim. E quando a gente conta a história assim na parábola, é mais fácil a gente enxergar o defeito do outro, né? Sim. Então a gente vê o defeito do personagem da parábola e de repente a ficha cai. Você se coloca ali naquela história e você percebe. Veste a carapuça. Isso. Mônica, também no Antigo Testamento é muito forte a simbologia do sábado. Hoje nós temos, inclusive, religiões que ainda se baseiam no sábado. O que é esse sábado? A gente fala muito, tá na moda também, ano sabático, né? Isso. Ficar um ano out, um ano fora, para poder repensar a vida. Pois é, a história do sábado começou lá na construção, lá no início. E aí coloca assim, está muito claro aqui no Catecismo da Igreja Católica, que eu acho que é muito importante. Mãe, você quer ter uma leitura? Compre o Catecismo da Igreja Católica e vai refletindo, vai analisando, vai tendo intimidade com Deus por meio desse documento da nossa igreja. E aí lá no 2168 fala o seguinte, no 7º dia, que é sábado, repousou Jesus, repousou Deus. Por quê? Porque ele fez toda a criação. Então, aqui no sábado, ele parou para quê? Para descansar. Né? Era um momento sagrado. Inclusive, quando Jesus começou a fazer a sua caminhada, em vários momentos ele coloca de sábado. Ele fazia milagre e era questionado. Ele dizia, eu estou servindo uma alma e não estou trabalhando. Né? Porque até então, o sábado era realmente proibido para trabalhar. Por quê? Porque havia muita escravidão naquele momento. Então, era necessário que se parasse. Para quê? Para rezar, para estar em família. No Catecismo também coloca com relação à libertação do povo de Israel. Também aconteceu no sábado. Então, ao longo dessa caminhada, quer dizer, foram 40 anos, como a Camila já colocou, e a libertação, enfim, aconteceu no sábado. Então, o momento a gente realmente refletir essa importância desse sábado no Antigo Testamento e que Jesus respeitou essa lei colocada em todo o seu ministério.
Porque é importante a gente lembrar, né, que fisicamente as pessoas precisavam de um descanso. Não é porque o patrão era bonzinho, porque fisicamente, se você começa a trabalhar direto, isso acontece conosco, né? Então era o momento do repouso. E esse repouso, ele vinha revestido de toda uma simbologia bíblica, que era o período do descanso da criação, porque se até Deus descansou um dia, por que nós, humanos, não vamos descansar? Exato. Então, isso é importante. Segundo, se é um dia de libertação, é um dia de comemoração. Se é comemoração, nós temos que parar. E isso é modificado com o Novo Testamento, né? Quando começam os apóstolos, ainda como judeus, porque é importante, gente, a gente entender que houve uma transferência de judeu para cristão, porque no início eles frequentavam a sinagoga, eles tinham as leis, né? Até que eles começam a perceber pela ação do Espírito Santo a grande novidade que era a Boa Nova. Qual era a Boa Nova? Qual era o dia mais importante para o cristão? O dia da ressurreição, porque tudo que nós acreditamos, ele está baseado na ressurreição. Se disser que Jesus não ressuscitou, o resto não existe. Inclusive, nesse processo do novo para o velho, os hábitos que se tinha no sábado, nós passamos até no domingo. Do velho para o novo. Do velho para o novo, que é a consagração do pão e do vinho. Antes era algo simbólico. Quando passa para o Novo Testamento, é algo real, é o corpo e o sangue de Cristo. E é importante nisso porque a gente começa a respeitar o domingo. Papa João Paulo II, agora São João Paulo II, fala muito do domingo, né? Se para os judeus o sábado é importante, qual a importância do domingo para nós cristãos? É toda a importância, né? Todos os dias são dias do Senhor, né? A nossa vida é do Senhor, mas o dia de domingo foi o dia escolhido. Domingo significa o dia do Senhor, é o dia santificado, né? Nós temos o terceiro mandamento que fala, guardar e santificar o dia do Senhor. E então é isso que temos que fazer, né? Não é como um feriado que se faz o que você quer, não. Você, no dia de domingo, você faz o que Deus quer, né? É o nosso compromisso, é o dia de participar da comunidade, é um dia de alegria, é um dia de festejar junto com os seus, né? Então é isso. E é importante, né, Tânia, nesse domingo, porque normalmente a gente acha que dá um domingo para Deus. Na realidade, ele nos dá 7 dias e nós devolvemos um dia para ele. A gente gasta os outros 6 trabalhando. E nesse dia é importante a parte espiritual, a parte familiar e a parte de lazer. Por quê? Porque nós vamos estar descansando o físico, vamos estar trabalhando o nosso emocional, porque famílias são laços, e ao mesmo tempo servindo a Deus e relembrando que Ele é a razão da nossa vida. Eu brinco que é nutrir o nosso espiritual. É o tríduo espiritual, isso. isso. Domingo eu falo que eu faço a minha nutrição espiritual. É verdade. E aí não só o domingo é o dia santo, mas também nós temos alguns dias festivos que são santos. Por exemplo, o Corpus Christi é o dia do corpo do Senhor. Não é feriado não, hein, gente? Não é para ir passear não, hein? É para a gente realmente meditar essa palavra. O Natal é um dia santo, porque nós vamos meditar o nascimento daquele que nos salvou. Olha, vocês já viram então que é muito fácil a gente poder entender a Bíblia se a gente tem um conhecimento prévio. Vamos buscar isso, mãe? Mas antes disso, fecha os olhos e coloca a mão no seu coração. E diz para o Senhor, Senhor, dai-me a graça do entendimento, para que eu possa ir além dos números e além das parábolas, e além da lei do domingo ou do sábado, que eu possa, Senhor, mesmo entender a sua lei do amor. Nos ajude mesmo, Senhor, a encontrarmos tempo e discernimento para lermos a tua palavra. Te louvo, te agradeço muito todos os dias pelo cuidado em deixar a tua palavra para nós. E que eu possa mesmo pedir ao Senhor que caia por terra todos os traumas, todas as dificuldades que eu tenho em ler a palavra. Mas que eu possa pedir persistência
para continuar lendo a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Quero te louvar e te agradecer, porque eu gostei muito do programa, viu? Achei que foi legal, assuntos soltos, mas que no fundo se reúnem. Pois é, porque a sua dúvida pode ser também a nossa, né? Então nós vamos aprendendo juntas. E nesse clima de aprender juntos, a gente te convida a continuar conosco, a inscrever-se no nosso canal, Mães que Oram pelos Filhos Oficial, curtir, compartilhar e estudar, ensinando para as amigas também a ler a Bíblia com todo amor, louvando e agradecendo sempre. Até a próxima. Até mais.